Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja contigo, com a sua amada e querida família. Sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. E desde agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela tua atenção. Hoje nós vamos meditar sobre como e quando Jesus voltará. Como que vai ser a vinda de Jesus? E quando ele voltará? As Sagradas Escrituras nos dá explicações. E não esquecermos que as explicações que se encontram na Bíblia são verdadeiras, porque é a palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos meditar está em Mateus capítulo 24, o verso 30 e 31. Palavras de Jesus. Disse Jesus assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Meus amados, nessas palavras, Jesus já está nos dando explicações sobre como vai ser sua vinda. Ele está dizendo que ele vai vir nas nuvens do céu com grande poder, com grande glória, com grande majestade. Jesus virá com os anjos tocando as trombetas, vai ser o dia mais feliz, vai ser o dia mais glorioso e majestoso. Os anjos ajuntarão os escolhidos que estarão em todas as dimensões do nosso mundo. Deseja você fazer parte dos escolhidos? Com certeza, eu também desejo fazer parte dos escolhidos. Amados, a vinda de Jesus não será secreta, como muitos têm ensinado, como muitos têm divulgado, porque Jesus disse: eu vou vir com os anjos, com as trombetas, com grande glória e com grande majestade. Esse foi o primeiro texto que a gente leu. O segundo está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 9 até o 10, nos diz assim: Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem cobriu-o dos seus olhos. Estando os discípulos com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, meus amados, antes de Jesus subir para o Pai, porque ele viera do Pai, depois que ele derramou seu sangue por nós, depois que ele pagou o preço pela nossa salvação, e ele foi ressuscitado, 40 dias depois, Jesus encontrou com os discípulos. Pela última vez foi no Monte das Oliveiras, depois de 40 dias. É claro que Jesus teve vários encontros com os seus discípulos, deu muitas instruções depois da sua ressurreição. Mas antes de voltar para o Pai, ele disse para os discípulos as últimas palavras: Olha, como eu estou subindo para o céu, assim eu vou voltar. Os anjos confirmaram as palavras de Jesus. Os anjos disseram aos discípulos: olha, o Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma. Então, o que Jesus tinha dito, os anjos, esses dois varões vestidos de branco, são os anjos. Os anjos confirmaram. A maneira como Jesus subiu é a maneira que ele vai voltar. Então, meus amados queridos, a volta de Jesus vai ser pessoal, visível e real, do jeito que a Bíblia nos ensina. E Apocalipse capítulo 1, verso 7, falando ainda como que Jesus vai voltar, 1 verso 7, Apocalipse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. João teve muitas visões na ilha de Patmos. João foi o discípulo amado de Jesus. Ele morreu com uma idade muito avançada, foi o último que teve uma morte natural, foi o último a sobreviver. E nessa visão ele disse as palavras de Jesus: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso quer dizer que a vinda de Jesus vai ser global, mundial. Apesar do fuso horário,
vai ser o milagre de Deus. O mundo inteiro presenciará a vinda de Jesus. Amados, Deus pode fazer todas as coisas. O Deus que criou esse infinito universo vai voltar em glória e majestade e o mundo inteiro vai presenciar. Porque alguns dizem, mas o fuso horário, horários diferentes. Para Deus não existe barreira. Para Deus não existe limite. Se Ele diz que todo olho verá, porque todo olho verá, até mesmo aqueles que judiaram de Jesus, que traspassaram Jesus, eles vão ser ressuscitados para contemplar o amado Filho de Deus, que eles zombaram, escarneceram, coroaram com uma coroa de espinho. Eles vão ver Jesus, mas para a sua tristeza, para o seu horror, para a sua condenação. Mas você vai ver Jesus para a sua alegria, para a sua salvação, porque você está se preparando, e eu também, para esse dia glorioso e feliz. Amém? E ainda, meus amados, falando como que Jesus vai voltar, Mateus capítulo 24, verso 27, ali diz que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago que corta o céu inteiro, de forma mundial. Assim vai ser a vinda de Jesus. Amados, nessa primeira parte ficou claro que a vinda de Jesus não é secreta, a vinda de Jesus não é oculta, ninguém vai desaparecer, ninguém vai ser arrebatado secretamente, como muitos têm ensinado. Muitos filmes têm sido feitos pelo homem, que as pessoas vão desaparecer, que a pessoa está ali trabalhando, de repente só fica a ferramenta, só fica a roupa, a pessoa está ali dirigindo um carro, de repente o carro bate porque a pessoa foi arrebatada. A Bíblia não fala desta forma. A Bíblia está dizendo, repetindo, que Jesus vem com poder, com glória, com os anjos, com as trombetas. Vai ser o dia mais glorioso, vai ser um dia de muita música. As trombetas, as músicas, faz tremer não só a terra, como também o céu. É um dia glorioso que você almeja, que eu estou almejando. Assim vai ser a vinda do Senhor Jesus, porque Ele disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aí João 14 fala, Jesus disse, eu vou na casa de meu Pai, vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Meus amados, vamos para a segunda parte dessa meditação, desse estudo da Bíblia. Quando que Jesus voltará? Você já sabe como que Ele vai voltar, a maneira, mas quando Ele vai voltar? Muitos no passado têm marcado datas com respeito à vinda de Jesus. Houve um tempo que as pessoas diziam assim, 2000 chegará, mas não passará. E Jesus não vem. E antes teve outros que marcavam datas. Queridos, não devemos acreditar em datas. A Bíblia não fala o dia, nem a hora, nem o ano da vinda de Jesus. É um mistério da divindade. Mateus capítulo 24, verso 36, palavra de Jesus. A respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, somente meu Pai. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, quando Jesus proferiu essas palavras, Ele ainda não tinha dado a vida por nós. Ele ainda não tinha pagado o preço pela nossa salvação. E Ele disse, olha, nem os anjos sabem, nem o Filho, referindo a sua pessoa, somente o Pai. É claro que hoje Jesus sabe. Não existe um segredo entre a divindade. Porque Jesus já pagou o preço, já morreu por nós, Ele ressuscitou. Mas quando Ele estava aqui na terra, vivendo como um homem, ainda não tinha pagado o preço pela nossa salvação. Nem Ele mesmo sabia o dia e a hora da sua vinda. Por isso, amados, não fico acreditando em datas. Mesmo que alguém diz, mas eu conheço a Bíblia, Jesus falou comigo que Ele vai vir tal ano, tal dia. Isso é tudo falsidade, não devemos crer. A palavra de Deus diz, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Somente a divindade. Mas Jesus deixou os sinais, meus amados. Deixou os acontecimentos. Em Mateus capítulo 24, verso 32 ao 33, ali Jesus fala a parábola da figueira, quando as suas folhagens se renovam, as folhas brotam,
sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Quando o verão está chegando, a primavera, o que a gente costuma dizer? As flores, começam a brotar, as folhagens começam a se renovar. E todo mundo diz, a primavera está chegando, olha aí, o verão está chegando. As flores começam a se renovar. É a primavera. Assim, todos os sinais acontecendo, meus amados, devemos crer que esse dia está próximo. Vamos dizer aí, 100 anos atrás, 200 anos atrás, os dias eram tão comuns como nos dias de Jesus. Olha quantas coisas têm aparecido de 100 anos para cá, de 50 para cá. É televisão, é celular, hoje todo mundo tem, é avião, energia elétrica. Tempo atrás não tinha nada dessas coisas. A ciência se multiplicando assustadoramente. Daniel, que viveu vários séculos antes de Cristo, falou sobre a ciência, que no tempo do fim, a ciência ela ia se multiplicar. Hoje, quantas armas que destroem multidões, milhões de pessoas, bombas atômicas, foguetes espaciais, os mísseis. Hoje é tudo no computador. Então, as coisas, todos nós sabemos que a ciência está assustadoramente crescendo mais e mais. A Bíblia fala das violências, que o homem cada dia seria mais cruel, os filhos desobedientes aos pais, falsos profetas, falsos cristos. A Bíblia fala das guerras, da fome, dos terremotos, de tsunami. Tudo isso tem acontecido. Se nós lermos a palavra de Deus no Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente vê realmente que tudo está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo do livro do Apocalipse. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vista, diante dos nossos olhos, são sinais, prenúncios de que a vinda de Jesus está próxima. Não sabemos o dia, a hora, nem o ano, mas que está perto, está. Meus amados, ainda em Mateus 24, verso 37 até o 39, Jesus fala assim para nós. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, plantavam, casavam, edificavam, até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam. Quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O mundo tinha 2000 anos, aproximadamente. A terra estava corrompida, era idolatria, violência que não tinha medida. E Deus decidiu dar fim à humanidade. Noé foi preservado, ele e a sua família. Ali começou uma nova geração. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Hoje o mundo está como nos dias de Noé. Violências, idolatria, imoralidade, incredulidade, cada vez aumentando mais e mais. O amor está se esfriando cada vez mais. Em Mateus 24, a hora que você tiver tempo, leia esse capítulo inteiro. Ali fala de todos os sinais que está acontecendo diante dos nossos olhos. E outros evangelhos também falam, repete o que está em Mateus capítulo 24. Meus amados, o que devemos fazer? Qual deve ser a tua e a minha decisão? Mateus 24, verso 42 a 44 nos diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, meus queridos, o conselho de Jesus para você e para mim é vigiar. Vigiar é orar, estudarmos mais a palavra de Deus, termos a Bíblia como regra de fé e prática, darmos ouvidos aos mandamentos de Deus, pensarmos mais nas coisas do céu, estarmos focados mais nas coisas celestiais, abandonarmos o pecado, os vícios, tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Amados, vigiar é estar em comunhão com o nosso Pai Celestial. Cada dia buscando mais a presença de Deus. Cada dia andando na luz que é a palavra de Deus. Assim você e eu estaremos nos preparando dia a dia para o grande dia da vinda de Jesus.
Que Deus te abençoe para isso. Seja esta a tua, a minha decisão, para nós encontrarmos Jesus em paz, alegre e feliz nesse dia glorioso. Nesse dia onde vamos encontrar todos aqueles que estão dormindo na fé, nossos amigos, nossos parentes, nossa família. Porque na vinda de Jesus vai ter a ressurreição de todos os fiéis que dormem no Senhor. Jesus várias vezes ele disse: aqueles que creem em mim, aqueles que me servem, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Na vinda de Jesus, o reencontro vai existir com aqueles que nós amamos. Por isso, vamos ficar firmes no Senhor, pensando e amando a vinda de Jesus que está próxima. Que Deus te abençoe para com essas palavras de salvação. Que essas palavras sejam uma bênção para você e para a sua família. Amém? Vamos orar nesse momento. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigado por ter nos ensinado mais e mais como vai ser a vinda de Jesus, quando Ele virá. Sabemos que o dia e a hora não é nos revelado, mas os sinais estão se cumprindo. Oro, Pai, pelos amigos, por cada família, por cada participante. Nos dê a Tua paz, a alegria do Espírito Santo. Cuida de nós, ó Pai, que os nossos pés estejam na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe eternamente. Amém.